Oi, boa tarde para todo mundo. A gente começou a fazer a transmissão agora. Antes a gente estava conversando que o maior especialista entre a gente é o Moacir, que sabe o funcionamento dessa live. Eu, Marcelo e Gonçalo sabemos pouco, mas a nossa ideia é falar cada um por 15, 20 minutos e depois bater um papo. Se vocês precisarem fazer perguntas, vocês podem fazer aí do lado no YouTube, que as perguntas vão aparecer para a gente. Aquelas que a gente conseguir terminar, a previsão de término aqui é às 16h30 no máximo, mas se não tiver grandes perguntas, a gente termina antes. Eu não vou apresentar cada um, vocês já olharam no currículo, eu tenho o privilégio de estar com 3 grandes nomes da ciência brasileira aqui, todos na área de ou bioenergia ou sustentabilidade, e é uma honra mediar esse painel e uma oportunidade de aprender com eles. Nós vamos fazer uma ordem que é o professor Moacir, professor Marcelo e professor Gonçalo, com o tempo das suas apresentações, sem nenhuma intervenção entre um e outro. Eu só vou avisar aqui o cumprimento do tempo e deixar mais livre possível. Eu imagino que a gente vai falar sobre bioeconomia e sustentabilidade e uma oportunidade de interação. É sempre um privilégio estar aqui com alguns amigos e outros mestres que eu vou aprender. Muito obrigado. A gente podia fechar as câmeras para o professor Moacir começar, e aí, assim que ele terminar a próxima, Marcela abre a sua, e a gente vai fazendo esse rodeio. Tudo bem com vocês? Ótimo. Apesar de eu ainda estar no governo, aqui a gente funciona na democracia ainda, viu? Se os participantes quiserem mudar alguma coisa, a gente ouve o diferente, o controverso. Eles só pediram aqui para todo mundo deixar com as câmeras abertas. Isso. Ah, é? Ah, tá verdade. Ixi. Mas como eu sou desobediente, eu vou fechar a minha. Bom, um abraço. Eu acho que o Marcelo vai começar. Eu vou fechar a minha, eu acho que tem mais sentido. Abraço. Ok. Bom, boa tarde a todos os colegas que estão aqui, ao Vomer, que organizou e está organizando esse evento, pela escola, e ao Marcelo, ao Gonçalo. E, bom, eu vou fazer uma pequena apresentação e depois eu vou mostrar um pouco do que eu vou falar. Eu sou Moacir Arruda, eu sou biólogo e fiz mestrado e doutorado em ecologia, fiz o estágio do meu doutorado no Japão, e eu trabalhei muito tempo como professor na Universidade de Brasília e na Universidade Católica de Brasília, mas eu sou do quadro de analistas ambientais do Ministério do Meio Ambiente, e aí fez toda a minha carreira aí dentro do Ministério, do IBAMA e do ICMBio. Bom, eu vou fazer um pequeno histórico sobre a questão relacionada com o nosso tema, que é a Educação 4.0, e a questão da sustentabilidade, e vou entrar, e lá são diversos temas que foram colocados. Eu vou falar também sobre economia, e depois, se tiver mais tempo, eu vou falar um pouco mais sobre energia sustentável e sobre biodiversidade, gestão da biodiversidade, que é a área propriamente que eu trabalhei ao longo da minha vida. Então, eu vou abordar integradamente educação, sustentabilidade e economia no nosso contexto atual, e derivar para uma perspectiva com o nosso futuro comum socioambiental sustentável. O nosso futuro comum que eu estou me referindo, eu vou especificar mais um pouco na frente, e vocês sabem que se trata da conferência do relatório de
Harlem. Tenho o prazer de atuar profissionalmente nos campos da pesquisa, educação, gestão socioambiental, simultaneamente. A educação é a mais importante das atividades humanas e remonta aos primórdios da civilização, com os cuidados na criação dos filhos, e evoluiu ao longo da história com várias escolas e tendências discutindo como seria a educação, como será a educação. Em muitas teorias, experimentos de modelos educacionais, o estudante ainda é visto como alguém que deve ser tutelado. Todavia, as escolas mais bem-sucedidas são aquelas onde o estudante é protagonista no processo. O estudante como protagonismo no processo de formação é uma das principais características da educação 4.0, que é exatamente o tema, né, esse tema que a Escola Legal nos colocou para debater nessas reuniões que estamos fazendo. A educação à distância já fora um prenúncio do que seria o mergulho intensivo das tecnologias na educação, onde o estudante tem que desenvolver a sua capacidade de autonomia em busca do saber. A Escola Legal, que é essa instituição que o Vollmer criou e que ele administra, e que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é da Escola Legal, ela tem a intenção exatamente de fazer essa discussão, né, da educação nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente. A pandemia da Covid-19, que se abateu sobre o mundo, vem acelerando as atividades na interface humana, com as diversas tecnologias de comunicação e educação, com os estudantes em quarentena e em quase todos os ramos do trabalho. É a chegada do futuro que está sendo acelerada, lembrando aqui a relevância da biotecnologia, porque se fala muito em tecnologia, mas se esquece, né, que a biotecnologia também é uma tecnologia, e atualmente ela está exercendo um papel importantíssimo para a sociedade, né, e está ligada ao nosso futuro, né, em função de tudo que estamos vivendo agora. Mais à frente, mostrarei as relações fraternas entre a educação 4.0 e sustentabilidade. Sustentabilidade. Eu vou fazer um pequeno roteiro sobre as origens, o desenvolvimento do conceito de sustentabilidade, e em seguida vou falar um pouco sobre o terceiro tema, que é a economia 4.0, ou economia sustentável. O célebre ambientalista Lester Brown, do Earth Institute de Washington, que é um dos ambientalistas mais preocupados e que mais produziu e se preocupou com toda essa questão que está aí colocada, é uma pessoa que eu conheci pessoalmente na Eco 92, no Rio. E, a partir daí, nós mantivemos amizade e uma série de atividades. Ele publicou, em 2009, chamado Plano B4.0. Eu tenho a liberdade aqui até de mostrar o livro para vocês, porque esse livro é muito interessante. Ele é de 2009. E o Lester Brown, ele diz que é uma mobilização para salvar a civilização. Ele oferece uma atraente alternativa para o século XXI, com 3 pontos que são importantes: a reestruturação da economia, o trabalho para erradicar a pobreza e a reversão da destruição ambiental. Os conceitos de sustentabilidade é muito intuitivo e lógico ao mesmo tempo, pois ele se baseia nos aprendizados pretéritos, no bem-estar planetário presente e futuro
de forma planejada para todos os segmentos sociais. É intuitivo. Por que o conceito de sustentabilidade é intuitivo? Eu, muito tempo, lendo o Aristóteles, né, as obras do Aristóteles, o Aristóteles é o pai da biologia e o pai da ciência também, escreveu o método, aquela coisa toda que a gente sabe. Eu li um livro dele, ele tem um livro dele que é A Ética em Nicômaco. E eu li o livro por interesse nele e na questão ética mesmo, e meio por acaso eu descobri, né, que ele faz uma abordagem, uma descrição sobre a finitude dos recursos naturais na natureza, e ele, assim, praticamente ele está falando sobre a sustentabilidade. Ele não usa o termo sustentabilidade, mas é a mesma coisa, você entende? E isso lá na época, né, da Grécia Antiga. A Conferência da ONU de 1972 foi conhecido, então, foi lançado um documento que é Os Limites do Crescimento, que havia sido elaborado pelo Clube de Roma. E é um documento que ele coloca exatamente essa questão dos limites biofísicos do planeta em função do crescimento e do desenvolvimento. Nos anos de 1970 e 80, tivemos o conceito de ecodevelopment, que é um conceito que foi desenvolvido por um economista muito conhecido no mundo inteiro e no Brasil também, que é o Ignacy Sachs. E ele criou um centro de desenvolvimento em Paris, que começou a discutir esse conceito de ecodevelopment, né, que é de ecodesenvolvimento, e que, na sequência, ao longo do tempo, acabou dando origem ao conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Em na primavera de 1981, eu participei dos seminários que o Sachs organizou lá no chamado CIRED, que é o Centro de Pesquisa em Meio Ambiente e Sustentabilidade, que fica na Escola de Altos Estudos. E conheci vários brasileiros lá. O Sachs é casado com uma brasileira, e tinha vários brasileiros lá na escola de altos estudos, e depois nós convidamos no Ministério, nós convidamos o Sachs para vir ao Brasil e participar de vários eventos, e acabou virando um consultor e colaborador na definição das políticas na área de meio ambiente no Brasil. De 1983 a 87, foi então que nós tivemos a elaboração do relatório Brundtland, né, que a Gro Harlem Brundtland elaborou. Ela era a primeira-ministra da Noruega, e aí, então, ele foi lançado em 87 e surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que, na verdade, eu particularmente prefiro usar mais a palavra sustentabilidade do que exatamente desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade, ela é muito mais ampla, ela abrange, é mais abrangente. A Rio 92, a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aí foi lançada, todos sabemos, foi aqui no Brasil, né? Foi uma grande convenção mundial. Aí foi lançada a Agenda 21, e aí com as suas convenções também, Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade e assim por diante. Em 93, as dimensões da sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e cultural, ela teve essa definição das dimensões da sustentabilidade organizada pelo Sachs. Ele propôs essas dimensões da sustentabilidade, que seria
uma organização da sociedade na transição para o século XXI. Aí, na Rio+20, teve uma nova reunião, né, tentando rediscutir, isso foi em 92, em 2000, não, a Rio+20, ela foi em 20 e ela foi 20 anos depois, né? E aí, então, nessa reunião do Rio, na Rio+20, decidiu-se a definição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que seria se organizar uma pauta para com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Antes, a gente já tinha tido uma agenda parecida com essa, né, que ela seria para os 15 anos anteriores. E aí, em 2015, são aprovados, então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E ele passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2030. Então, é essa agenda, né, que a gente conhece como agenda para 2030. Bem, os ODS, ele trata-se de uma agenda ambiciosa, com foco no desenvolvimento econômico, na inclusão social e na proteção ao meio ambiente. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, eles têm 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores, indicadores que serão monitorados, né, até 2030. Tem um trabalho muito interessante que foi feito aqui no Brasil, coordenado pelo professor Felipe, que eles definiram, né, os indicadores para a sustentabilidade. É um livro que vale a pena verificar. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele, então, tem esses focos colocados, né, esses objetivos. Por exemplo, a boa qualidade de vida, né, a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, enfim, são 17 objetivos que quem entrar lá nos objetivos vai verificar. Hoje, 16 de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação, né, esse dia que foi colocado pela FAO, pela ONU, e um dos grandes problemas que nós enfrentamos, que o mundo enfrenta, é exatamente essa questão, né, da fome, que é uma coisa que está altamente ligada ao modelo econômico e à questão ambiental também. Então, alguns itens que estão aí colocados, né, nos objetivos são educação de qualidade, que é um dos temas que a gente está discutindo hoje. Boa saúde e bem-estar, que é uma coisa muito atual, porque nós estamos em plena pandemia, né? Então, isso é uma questão importante. Água limpa e saneamento, que está intimamente ligado, né, à qualidade de vida. Energia acessível e limpa, que é uma questão fundamental para a sociedade, essa questão da geração de energia. O objetivo 4, né, dos objetivos sustentáveis, o objetivo número 4, né, é o que trata da educação de qualidade. Então, o que fala lá? Fala em assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O importante do conceito de sustentabilidade é que surgiu na esteira das ciências ambientais e tornou-se abrangente, sendo adotado por todos os campos das atividades humanas. Os governos nacionais e subnacionais devem planejar, orçar e executar suas ações em cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
os estados e municípios vêm trabalhando, tentando implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável com muito engajamento da sociedade civil. Embora muitas vezes os governos não tenham uma série de outras preocupações, mas a sociedade civil ela tem sido muito positiva no sentido de cobrar a aplicação do desenvolvimento sustentável. Entretanto, no Brasil, no orçamento anual desse ano, de 2020, quando o Congresso apresentou o orçamento, concluiu o orçamento e entregou o orçamento para o presidente da República sancionar o orçamento anual de 2020, o presidente vetou um item somente no orçamento anual, o item referente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por incrível que pareça, isso aconteceu. Todas as instituições, especialmente as escolas, em todos os seus níveis, adotam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, planejam, executam as ações de olho nos objetivos, metas e indicadores. Isso é uma grande aprendizagem para todos os campos da atividade humana. Por exemplo, nas escolas, a qualidade do ambiente escolar, a paz e a justiça, a democracia, igualdade de gênero, a economia de recursos naturais, água e energia, tudo isso no ambiente escolar. Consumo de alimentos saudáveis, orgânicos, o tratamento do lixo da escola, etc. É muito interessante essa discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro de todas as escolas, desde o ensino fundamental até a universidade. Vou entrar na questão agora da economia, né, o que seria uma economia sustentável, o que se discute da economia sustentável, como que nós pensamos. Uma economia sustentável 4.0, duradoura e com todo o arsenal tecnológico e biotecnológico disponíveis, pode e deve estar atualizada e comprometida com os preceitos da sustentabilidade e dos objetivos da sustentabilidade, na sua totalidade. Ou seja, a economia sustentável deve ser estrutural, desde a extração dos recursos naturais e seu processamento, consumo, até a logística reversa. O Brasil liderou por muitos anos as bandeiras da sustentabilidade, que agora se perde no mundo da lua do negacionismo científico e tecnológico que campeia pelo Brasil. Desde que foram lançados os estudos e as ideias dos limites do crescimento na Conferência Mundial do Meio Ambiente em 1972, Estocolmo, mostrou-se que o crescimento populacional exponencial, seu consumo de alimentos, energia, bem como o crescimento econômico, não poderia ocorrer de forma infinita. Ou seja, o planeta Terra ele tem o seu tamanho biofísico limitado, assim como o seu espaço e recursos naturais disponíveis. E já conhecíamos anteriormente a teoria e preocupações de Malthus. O economista Nicholas George Roegen, de Harvard, que também colaborou com o IP, o Instituto de Pesquisa Econômica da USP, e viveu por quase todo o século XX, tratou do dilema da escassez de recursos naturais versus crescimento econômico, economia fora do equilíbrio e a economia circular. Bom, eu já estou falando há 20 minutos, e aí eu vou dar uma parada aqui para dar voz a vocês também, e depois eu continuo nessa questão da economia, e ao final vou tentar dar um fecho em tudo isso. Tá ok? Perfeito. Obrigado por enquanto pela atenção. Obrigado, Moacir. Podemos começar com você, Marcelo?
Sim, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, Miguel, obrigado, professor Moacir, professor Gonçalo, aí, pela compartilhar aqui essa mesa, né? Eu vou... Bom, meu nome é Marcelo Morandi, eu sou engenheiro agrônomo de formação, a minha área de formação é mestrado, doutorado na área de fitopatologia, com especialização em controle biológico, né, com uma passagem também no intercâmbio durante o doutorado na Universidade de Guelph, no Canadá, né, e sou pesquisador da Embrapa, e atualmente sou chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, que é a unidade de pesquisa da Embrapa que fica em Jaguariúna, estado de São Paulo. Né, e a gente vai conversar, então, aqui um pouquinho, acho que o professor Moacir fez aí toda uma contextualização histórica extremamente interessante, né, do que a gente chama de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, né, e eu vou falar, então, agora um pouco mais específico, né, sobre essa questão de como que a gente traz esses conceitos todos para essa interação agricultura e meio ambiente, e principalmente tratando essa questão do imperativo, né, da sustentabilidade nessa relação, né. Eu ia começar resgatando alguns conceitos que o professor Moacir já trouxe muito, de forma muito didática para a gente, né, que é o conceito de sustentabilidade, de 87, né, da Comissão de Brundtland, e mais recentemente dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são dois grandes marcos aí que a gente tem, mais recentes, né, na construção desse conceito de sustentabilidade. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade aqui e tentando trazer isso para um contexto mais prático, né, ela não é um conceito abstrato, né, a sustentabilidade, na verdade, é um grande ativo, né, e principalmente quando a gente tem métrica adequada para medir isso, para trabalhar isso, e métricas que conjuguem, né, a questão do desenvolvimento econômico, do meio ambiente e das pessoas, ou seja, tudo isso na mesma equação e onde o resultado é positivo para todos, né. Então, esse conceito, né, essa questão de entrar com a sustentabilidade é um imperativo, né, hoje, nesse momento, e é trazida à discussão não só pela questão das mudanças do clima, né, que a gente tem vivido aí nas últimas décadas, e que tem sido acelerado aí, né, mais recentemente, né, a gente está vivenciando todas essas questões, das consequências, né, das mudanças do clima, né, e também pela pandemia aí, que paralisou, de certa forma, né, o mundo, que mexeu aí com o status quo do planeta, né, em termos de funcionamento. E é interessante a gente lembrar, na última reunião agora, ano passado, né, do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, na verdade, no início desse ano, né, ficou muito clara a mudança de postura, né, frente a essa questão, mesmo do setor econômico, né, mesmo do que a gente chama aí de mercado, né. As palavras lá de Klaus Schwab, né, que é o fundador desse evento, né, de que o atual modelo econômico não é sustentável e que ele vai ter que mudar para incorporar tolerância zero com corrupção, com proteção ao meio ambiente, com uso ético de informações privadas, respeito a direitos humanos em toda a cadeia de fornecedores, né, que também, né, foi uma das falas do professor Moacir, né, de que isso tem que pegar todo o ciclo de vida, toda a cadeia, né, de fornecimento de qualquer tipo de processo que a gente esteja trabalhando, e isso repercute hoje extremamente forte e no mundo inteiro, né, quando a gente está falando até mesmo em investimentos, né. Então, essa questão do meio ambiente, né, da relação com o meio ambiente, relação com a sustentabilidade, não é só um objeto de ativista ou de qualquer outro tipo de ONGs ou de qualquer outro tipo de relação, né? É, na verdade, uma relação hoje, é uma questão de mercado, é uma questão de negócio, inclusive, né? E tem a ver com questão de criar vantagens competitivas, né, e de levar isso para a sustentabilidade do negócio, também pensando em termos de longevidade, né? Então, a questão da capacidade de uso dos recursos naturais, né? Então, isso envolve uma série de, quando a gente traz agora, né, para o nosso mundo aqui de agricultura, né, que é o que eu vou falar um pouco mais, isso envolve agregação de valor, certificação de origem, envolve todas as questões relacionadas a sequestro de carbono, a manutenção de biodiversidade, a construção de marca e de imagem,
a conquista de consumidores no sentido, né, de relação com os consumidores. Então, isso vai desde a questão de pequenos circuitos de comercialização locais até grandes mercados internacionais, né, mas que seja pautado, né, pensando nessa questão da sobrevivência e longevidade do negócio, ao mesmo tempo que permite, então, traduzir a sustentabilidade como algo realmente concreto, algo mensurável, algo que pode ser construído e até mesmo precificado, se a gente pegar, sempre lembrando, né, dos 3 eixos da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental, tá? Então, essa questão, ela entrou definitivamente na agenda da agricultura, tá? E é um caminho que não tem volta, é um caminho inexorável, né? A gente está inserido em um mundo globalizado, em mercados globais, nós temos consciência que não tem outra forma de seguir adiante, né? Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando aqui em temas como a intensificação produtiva sustentável, sistemas de produção de base ecológica, a defesa sanitária, o melhor uso de pesticidas químicos, os novos insumos derivados da biodiversidade, que entra aí todos a gente está vivendo a era dos bios, né, são os bioinsumos, os biofertilizantes, os biopesticidas, né, a bioenergia, tudo isso entrando fortemente nesse mercado. A questão da segurança dos alimentos, tá? Não só a segurança alimentar em termos de quantidade, mas a segurança dos alimentos em termos de qualidade desses alimentos, a questão do pagamento por serviços ambientais, serviços ecossistêmicos e vários outros temas que estão aí nessa agenda nacional e internacional, né? E o Brasil tem um olhar especial, né? O mundo inteiro olha para o Brasil, né, como um grande player nesse jogo, né, nesse mercado, e a gente precisa estar muito atento, né, porque a gente é realmente monitorado com lupa, né. Então, assim, se a gente falar um pouquinho do caminho que a gente andou até aqui, se no passado, né, a produção ou o aumento da produção era baseado em aumentar a área de produção, sem uma preocupação maior, porque nós temos muito recurso, nós temos muita disponibilidade, hoje o crescimento da agricultura, e agricultura no sentido maior, né, que inclui pecuária, que inclui todas as atividades, né, de produção no campo, está pautado pelo ganho de produtividade, né, com a preocupação ambiental, a questão dos avanços em produtividade, da mesma forma que a gente poupa recursos, né, ou seja, aprofundar essa questão do poupa recursos, né, das atividades de produção agropecuária, né. Então, assim, desde a década de 70, a gente tem visto esse avanço, né, na agropecuária brasileira, fortemente baseada em tecnologia, em ciência, em conhecimento, né. E essa ciência, né, tem nos trazido, né, essa possibilidade de ter essa intensificação poupando recursos, né? Então, se a gente pegar aí nos últimos anos mais recentes, 50 anos mais recentes, a nossa produção cresceu, vamos pegar grãos, por exemplo, cresceu na faixa de 60%, enquanto, a área, né, de produção cresceu em 60%, enquanto a nossa produtividade cresceu mais de 300%, né? Isso seria um exemplo de como que a gente poupa a terra. Então, se a gente tivesse hoje a mesma produtividade que a gente tinha em 1990, a gente precisaria de 100 milhões a mais de hectares do que a gente usa hoje para produzir a mesma coisa que a gente produziu em 2016. Né? Então, vocês veem a capacidade de poupar recursos naturais com o uso de tecnologias de conhecimento de ciência. Tá? E isso é bastante interessante, né? Isso é válido, né, para todas as culturas no Brasil, tá? E a gente tem também um arcabouço legal e de políticas públicas muito robusto no Brasil, né? A gente não pode deixar de citar aqui vários exemplos de políticas públicas que conversam diretamente com a questão da agricultura sustentável. Por exemplo, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC, que pega várias tecnologias de baixa emissão de carbono, de qualidade do meio ambiente. A Política Nacional de Biocombustíveis, RenovaBio, certamente o professor Gonçalo vai falar sobre isso daí, né? Uma grande política brasileira de redução de emissões no setor energético, mais especificamente no setor transporte, com o uso de biocombustíveis, né?
A gente tem o Programa Nacional de Solos do Brasil, Pronasolos, o Programa de Bioinsumos, que foi lançado recentemente pelo Ministério da Agricultura, né? Como eu já disse, a gente está entrando numa era de bio, onde fertilizante vai ser biofertilizante, pesticida vai ser biopesticida, né? Energia vai ser bioenergia, ou seja, a gente está realmente mudando a chave, né, para essa questão do bio, né? Todos os programas, por exemplo, de zoneamento agrícola de risco climático, a lei de pagamento de serviços ambientais, que acabou de ser aprovada agora no Congresso, né, a ratificação do Acordo de Nagoya sobre biodiversidade, então, uma série de legislações e de políticas públicas que a gente tem no Brasil, que dão suporte, né, e que dão apoio, como marcos importantes, né, nesse caminho. E sem citar, por exemplo, o Código Florestal, né, que tem toda uma questão, né, de APP, de reserva legal, que a gente ainda está avançando nisso, a gente já tem o CAR, agora a gente tem que avançar, né, para o PRA, para que a gente possa realmente ter essa restauração, né, e isso são marcos importantíssimos, né, que a gente tem no Brasil, né. E é lógico que a gente também tem que reconhecer, além desses acertos, que a gente também cometeu erros no passado, né, e alguns erros ainda perduram até hoje, né, então, por exemplo, hoje, como consequência, né, desses erros, a gente tem cerca de 50 milhões de hectares, esse número varia de 40, 60 milhões de hectares, aí várias pessoas falam números um pouco diferentes, mas hectares de áreas que estão degradadas, ou seja, áreas que estão sem uso, que foram de algum uso, ou de pecuária, ou de uso agrícola, que hoje estão sem uso e estão, de certa forma, degradadas, mas, ou seja, já estão antropizadas e de baixa produtividade. Mas isso pode ser, na verdade, um grande trunfo que a gente tem para essa transformação, porque a gente tem hoje tecnologia, conhecimento e inovação suficiente para transformar essas áreas em áreas altamente produtivas, ou seja, sem necessidade de avançar em qualquer outra nova vegetação nativa. Tá? Então, isso é um grande trunfo que o Brasil tem. Eu vou dar um dado aqui, por exemplo, do estado de São Paulo, que foi retirado lá do projeto MapBiomas. Né, o MapBiomas é uma rede de 15 instituições, né, que mapeiam a mudança de uso da terra no Brasil. Num dos últimos estudos que eles lançaram, de 1985 até 2017, no estado de São Paulo, a área de cultivo agrícola dobrou desde 2000, tá, para cá, crescendo essencialmente sobre pastagens, e, ao mesmo tempo, o estado não diminuiu a produtividade pecuária, ou seja, nós tivemos aumento de agricultura, aumento de pecuária e aumento da Mata Atlântica no estado de São Paulo, tá? Ou seja, em São Paulo hoje a gente tem mais floresta, mais agricultura, mais boi. E isso tudo, então, permite, né, tratar a sustentabilidade realmente como um ativo que a gente tem. Ou seja, a gente tem que agregar valor a essa capacidade que a gente tem de transformar o nosso país em realmente uma potência agroambiental, tá? E essa sustentabilidade, ela só é possível, né, quando todos estão envolvidos, né, quando todos os atores estão envolvidos aí em todo o ciclo de vida, em toda a cadeia, né, da geração de riqueza, tá? Isso inclui, então, desde antes da porteira, toda a parte de extração de recursos, indústrias de base, indústrias de máquinas, até aqueles que estão diretamente envolvidos no sistema de produção, né, dentro da porteira, vamos chamar assim, bem como aquilo que está depois, ou seja, a questão dos distribuidores e dos consumidores. E aí é que a gente entra num papel importantíssimo, os consumidores. Os consumidores hoje são um grande agente de mudança. Eles são fundamentais nesse momento. Eles têm um protagonismo muito grande, muito crescente nesse momento, tá? E isso inclui, de forma transversal a todos esses atores, os agentes públicos, governo, com a regulação, né, dos sistemas, com a geração de políticas públicas efetivas, e as organizações públicas e privadas de ciência, tecnologia e inovação, tá? Que aí passa por toda uma questão também de educação, aí, que é a outra ponta aqui da nossa conversa, tá? Que são os responsáveis, então, por formar pessoas, por formar conhecimento, por desenvolver tecnologias que irão alimentar todo esse ciclo de desenvolvimento, né? É claro que a gente tem aí muitos desafios pela frente, né, vão ter conflitos de ideias, conflitos de interesses, sempre há conflitos, né, quando você está falando nisso, mas, assim, a gente não pode perder de vista que qualquer novo padrão tecnológico que a gente queira adotar na agricultura, ele vai ter que se nortear como um sistema de produção limpo,
com balanço positivo de carbono, que integre as cadeias, que promova a inclusão produtiva, que gere e remunere as externalidades positivas do sistema de produção. Né? Isso eu acho que é um ponto pacífico, né, em qualquer novo modelo de desenvolvimento que a gente queira daqui para frente, né? E toda essa questão do avanço das tecnologias de informação, da comunicação, das mídias sociais, isso aqui que a gente está aqui hoje, né, falando aqui para o mundo inteiro pode ter acesso a isso aqui que a gente está falando, né, a partir de mídias digitais, isso também traz para os consumidores, né, um maior poder, né, um maior poder de amplificação, né, de tomada de decisão no momento da compra, tá? E essas mudanças indicadas pelos consumidores, né, estipulam que a produção de alimentos precisa atender a uma série de atributos, né, que vão muito além da produção em si, vai a sensorialidade, prazer, saudabilidade, bem-estar, conveniência, praticidade, confiabilidade, qualidade, sustentabilidade, ética. Isso tudo hoje está norteando aí todos os mercados, né? Então, a gente precisa tirar isso tudo, não só do discurso, né, e colocar isso na prática, né, de uma agricultura sustentável, que não é mais uma opção, é um imperativo, né? E é um imperativo para quem quer permanecer no negócio, né? Desde pequenos produtores até grandes produtores, né? Para permanecer nisso, para ter longevidade e sustentabilidade nesse sentido, preciso estar atentos a esse processo, tá? Então, assim, produzir, crescer, preservar, tem que ser uma relação ganha-ganha-ganha, né? E a gente tem tudo para isso, né? Depende de como que a gente vai usar esses recursos, tá? Depende de como que a gente vai ter políticas públicas efetivas para que isso se torne realidade, né? E aí, só tentando chegar aqui mais rápido possível ao final aqui, eu nem sei quanto tempo já que eu estou falando, né? Mas... eu estou monitorando, faltam 3 minutos, Marcelo. Tá bom, então eu vou tentar encerrar aqui. Tá, se a gente pensar aqui nas oportunidades, né, que vão ser apresentadas agora aí no pós-Covid, né, vamos falar assim, nesse novo momento que a gente está vivendo, vários especialistas têm falado isso, né, que a gente vai viver aí 3 S's, né, saúde, sanidade e sustentabilidade. São 3 fatores que vão levar, da agora para frente, tudo aquilo que a gente vai pensar em termos de desenvolvimento sustentável. Eu vou incluir um quarto S, que eu vou ter que forçar um pouquinho para ele virar um S. Eu vou incluir aqui a Science, né? Para ficar no português aqui, saúde, sanidade, sustentabilidade e ciência, né? Mas o Science, e até mesmo colocando isso como a ciência é uma língua universal, então a gente pode colocar o Science aqui, que ela se encaixa perfeitamente, tá? E isso está muito alinhado, né, que o professor Moacir citou lá atrás, né, os ODS, né, o Jeffrey Sachs, né, que é o diretor do Sustainable Development Solution Network, ele lançou agora recentemente, né, em 2020, um relatório falando sobre os ODS, né, e ele fala isso, que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis são mais necessários do que nunca, né, os seus princípios fundamentais de inclusão social, acesso universal a serviços públicos, cooperação global, são diretrizes para combater o Covid, agora no curto prazo, né, na crise econômica, e eles são a base para o desenvolvimento no médio e no longo prazo desse novo modelo de desenvolvimento que a gente vai ter daqui agora para frente, né? Então, assim, todos os investimentos de agora para frente, eles vão ser avaliados também, e talvez como uma condição sine qua non, né, pela capacidade de geração de desenvolvimento sustentável, né? Recentemente, aqui no Brasil, foi anunciado, por exemplo, uma parceria com o CBI, né, para investimentos verdes no Brasil, né, onde todos os investimentos em agricultura passam pelo crivo, né, de questões ambientais, de questões sociais, dessas questões, né, de investimento verde, tá? E o que a gente precisa ter, então, é estar atentos, né, a todo esse momento, né? Então, assim, a gente já provou que é possível produzir e preservar, tá? Mas, em 2030, o Brasil pode ser um dos maiores produtores mundiais de alimento e, ao mesmo tempo, no país com uma área imensa preservada, principalmente no mundo tropical. A gente tem essa possibilidade, essa capacidade. Mas, para isso, a gente precisa valorizar a nossa agricultura,
melhorar a imagem do país no cenário internacional, investir na diversificação de sistemas produtivos, fortalecer as cadeias de valor, viabilizar a estratégia de pagamento de serviços ambientais, investir na formação profissional, aqui entra de novo a educação. A gente tem que zerar o desmatamento, acabar com a ocupação ilegal de terras públicas, defender as áreas protegidas e aprofundar em ciência que nos dê ganho de produtividade, né? Então, assim, tentando chegar ao final aqui, a sustentabilidade é uma jornada, não é um episódio, né? Essa é uma frase que eu gosto muito da Tennessee Whelan, que a sustentabilidade não é um ponto, não é um processo, assim, é um processo, né? É uma jornada, não é só um episódio, tá? E, para isso, a gente precisa de conhecimento e tecnologia, tá? Então, assim, finalizando, as regras dos jogos estão postas, né? A gente tem uma oportunidade para mostrar vantagem competitiva, né? E nesse momento agora, eu gosto muito de Fórmula 1, né? E nesse momento, entrou o safety car na pista. Todo mundo que estava lá para trás tem a oportunidade agora de estar alinhado de novo. Vai ter uma nova relargada, né? E esse é o momento que a gente tem de mostrar que a gente, enquanto nação, tem um potencial extremamente grande, né, de conhecimento, de ciência, de riqueza, de pessoas, né, e de meio ambiente, para passar a ser uma potência agroambiental que a gente tem tudo para ser. Agora, a gente tem que fazer as escolhas certas para que isso aconteça. Obrigado. Miguel, está com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela chance. Eu estou explicando aqui para o Douglas, no privado, o pessoal que está lá não consegue ver, por que eu baixo minha câmera. Eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, meu filho fica lá no escritório, eu estou no quarto, eu montei aqui uma academia, Gonçalo. No meu trabalho de sustentabilidade, eu fico cumprindo os meus 10 mil passos dia. E aí, toda vez que tem palestra, eu tenho que ler, ou mesmo o teclado fica na altura das mãos para eu digitar o artigo, né, que eu estou trabalhando, e a tese lá da doutorado, explicando por que eu saio, mas eu estou aqui, viu, Marcelo? E a segunda razão é porque, na verdade, as estrelas são vocês. Né? Achei bem legal. A gente tem algumas perguntas, a gente vai tratar as perguntas ao final da palestra do Gonçalo agora e começar uma discussão. Acho que tem uma discussão grande e eu vou fazer as perguntas. A Lucinda perguntou uma coisa que é sobre a relação sustentabilidade e economia, foi tratada pelo Marcelo, mas a gente vai retomar esses temas lá ao final da palestra do professor Gonçalo. Gonçalo, obrigado, e eu vou voltar a caminhar, mas eu estou aqui, estou te ouvindo. Abraço. Miguel, excelente. Moacir, muito bom apanhado. Anotei vários pontos aqui que ajudam um bocado. Pô, Marcelo, excelente. Eu vou ver o Marcelo essa semana novamente, na semana que vem, ele vai falar para a gente no nosso programa de doutorado em bioenergia. Então, é um prazer, pessoal, estar aqui. Miguel, óbvio, um amigão e pessoa que, exatamente, né, fez um dos programas mais importantes, talvez, do mundo, né? Pessoal, é o seguinte, eu acho que o mundo, né, ficou tão complexo, que o que eu enxergo é que boa parte das pessoas que teriam uma capacidade extraordinária de contribuir simplesmente desistiram por causa da complexidade do mundo. Quer dizer, o cara diz assim, está tão difícil de entender, eu não sei nem por onde conversar, os problemas são tão gigantescos, né, que imobiliza, paralisa. E essa paralisação acaba abrindo espaço para aqueles que têm uma energia e que não necessariamente é uma energia que leva para o bom lado, né? Para o lado do... Eu estou dizendo isso porque nas minhas limitações, né? Para que eu consiga entender esse mundo e o que está acontecendo, eu tento utilizar, né, o brilho do Einstein com a sua equação E mc², para tentar simplificar tudo sob a forma de energia, tentar entender de onde a energia vem, para onde ela vai, e como é que a gente faz, né, para fazer a melhor gestão possível dessa energia
que eu acho que quem batizou a economia com o nome economia, né, que é basicamente traduzida como gestão de meio ambiente, traduziu errado. Deveria ser gestão de energia. Mas o conceito de energia, quando o termo economia foi cunhado, talvez não fosse tão claro como a gente tem hoje. Bom, dito isso, pessoal, tudo é energia. A própria educação é gestão de energia. Eu tento enxergar tudo dessa forma para tentar entender quais os caminhos que a gente pode seguir. Fazendo um breve histórico, o homem, né, foi fazendo ao longo do seu tempo, da sua caminhada, nesses últimos aí, sei lá, 150 mil anos, né, desde que a gente saiu da caverna, alguns grandes adensamentos de energia, e a agricultura nada mais é do que isso, né? Há cerca de 10 mil anos atrás, o homem descobriu que podia adensar energia, ao invés de sair por aí, né, caminhando e pegando energia onde tiver, sob a forma de alimento e tal, caçando, eu digo, ao invés de fazer isso, deixa eu chamar a energia para perto de mim, e deixa eu aqui, né, próximo à minha caverna, ter minhas plantações aí de milho, mandioca, isso nas Américas e por aí vai. E é uma coisa muito interessante, né? E eu vou chegar na educação a partir daí. Todos nós, acho que já tivemos a oportunidade de sentar, né, em torno de uma fogueira. E a primeira coisa quando a gente está em torno de uma fogueira, mesmo nos dias de hoje, é você olhar, né, o que hoje a gente chama de plasma, e se maravilhar com aquilo, e aquilo ali é o ambiente correto para a gente começar a ter ideia. Toda vez que você tem um adensamento energético como agricultura, imediatamente você tem um aumento populacional. Pode buscar. É imediato. Vem uma coisa, vai outra. Então, a gente começou a ter um adensamento populacional, né, um aumento populacional com a agricultura. Outro aumento populacional muito forte com descobrimentos, né, que a gente chama de descobrimento, mas não, eu tenho certeza absoluta que o índio que estava aqui não estava perdido. Para quem não sabe, tinha mais gente nas Américas do que tinha na Europa. Né? Então, quem descobriu o quê? O problema é que a gente tinha recurso suficiente. Na América não precisava de índio pegar caravela para ir para lugar nenhum. Mas os europeus não. Os europeus viviam sob a égide da carência, né? E tinham que correr atrás de expandir o seu ambiente, né? O seu Lebensraum, para usar um termo aí da Segunda Guerra Mundial. Então, o fato é que o homem foi andando assim, e eu gosto muito, né, do Humboldt. O Humboldt, ele andando aqui exatamente pela América do Sul, né? Ele observou pela primeira vez e teve a clareza de perceber que o meio ambiente era limitado. Então, ele andando em vários locais, ele percebeu a degradação ambiental, e a degradação ambiental, né, em países aqui da América do Sul, levava a consequências graves das populações que dependiam daquele ambiente para viver, e foi ele, talvez, pela primeira vez, tenha elaborado alguma coisa que a gente chama hoje, né, de teoria de Gaia, que nada mais é do que o óbvio. Nada mais é do que o óbvio. Quer dizer, qualquer um, se você for microbiologista, você botar um micro-organismo para crescer em uma Erlenmeyer, ele começa na fase estacionária, daqui a pouco ele vai para a fase do logaritmo, depois ele estaciona. Estaciona por quê? Porque acabou. Porque acabou. Eu não sei o que deu na cabeça do homem de achar que não tinha fim. Como não tem fim? Talvez em época de terra plana, né? Não tem fim. Você vai andando, não acaba. Mas considerando que o planeta é redondo, é limitado, é óbvio que tem fim, a gente já tem esse conhecimento há muito tempo. Só que uma coisa é o homem conhecer e a outra é o homem reconhecer, né? Reconhecimento depende de política, e política é difícil, porque política é gestão de energia sob a forma de poder. Bom, então, pessoal, voltando aí a Humboldt, né, no final lá de 1700 e tal, 1800, alguém teve a belíssima ideia de fazer uma primeira máquina. Aí a primeira máquina começou com lenha, né? Se você olhar os relatos na Europa, você vai ver, né, que muitos daqueles reinos, os reis e tal, França, Espanha, todos muito preocupados com a devastação florestal, por causa da lenha necessária, né, para essa nova modernidade, para o inchaço das cidades, para aquela coisa que estava acontecendo,
Começou, pô, não, a floresta está acabando em muitos lugares por causa disso. Aí alguém disse, peraí, porque quem não pega carvão? Carvão queima muito melhor e tal. Aí começou. Aí começou a se desenvolver máquinas que produziam por milhares de pessoas e consumiam por milhões. Eu não sei quem já fez essa conta ou quem já pensou um pouco no assunto. Eu me alimento bem, né? Eu devo mais ou menos me alimentar com 2.500 calorias por dia, né? Um bom nível de alimentação. Se eu pegar meu carro para ir aqui no centro do bairrozinho que eu moro e voltar, deve dar 10 quilômetros. Vai consumir mais ou menos 1,2, 1,3 litros de etanol. Sabe quantas calorias são? 10.000. Ou seja, uma ida de 10 quilômetros, um trecho curto, representa a alimentação de 4 pessoas. Eu estou falando de trecho curto. E se eu viajar para São Paulo, 100 e poucos quilômetros daqui? O mundo não pensa nisso. Quer dizer, o mundo hoje consome a energia de uma população, quer dizer, se fosse só indivíduos, de muitos e muitos bilhões de indivíduos. Só que o que não se esperava, né? Quer dizer, a crença de que o mercado daria conta, quando você começa a usar energia fóssil para movimentar as máquinas, né, o pessoal só pensa no seguinte: opa, essas minas vão acabar, a mina de carvão vai acabar, o petróleo vai acabar. Ninguém pensava em nada relacionado à sustentabilidade. E como eu disse, considerando que tudo é energia, na hora que você tem uma energia concentrada, quem tem o domínio daquela energia concentrada vai converter ela em outro tipo de energia concentrada, que é dinheiro. Então, essa cultura de energia fóssil trouxe um desequilíbrio de distribuição de renda extraordinário. Quer dizer, você tem dois movimentos. Injetou-se uma quantidade enorme de energia na civilização, essa quantidade enorme de energia na civilização virou gente, e ao mesmo tempo você teve grupos mínimos sob o domínio dessas fontes de energia que viraram dinheiro, que viraram poder e que geraram o mundo como a gente conhece hoje. Como é que é? Qual é o quadro que a gente tem hoje no mundo? 7 bilhões de pessoas. Pessoal, eu vejo assim, nunca teve tanta gente sofrendo nesse mundo. Nunca teve tanta gente sofrendo. 7 bilhões de pessoas. Se a gente considera o número de pessoas que não está sofrendo, né, deve ser mais ou menos metade dessa população, a gente tem 3,5 bilhões de pessoas sofrendo. 3,5 bilhões é muito mais do que a gente tinha no início do século passado. E quem é frágil sofre. Não tem jeito. Fragilidade, sofrimento é sinônimo de fragilidade. Bom, beleza. Então, ainda bem que a gente descobriu há pouquíssimo tempo que o meio ambiente estava, quer dizer, que a atmosfera estava sendo alterada. Por que ainda bem que a gente descobriu? Porque a atmosfera tem em todo lugar. Porque na hora que a Europa, por exemplo, produz lixo e manda contêineres de lixo para a África, ela não está preocupada. Porque esse lixo vai ficar lá na África. Mas na hora que você está sujando a atmosfera também, né? Aí não tem mais esse. Todo mundo se preocupa com esse assunto e, graças a Deus, esse movimento apareceu, né? Porque agora a gente tem uma chance, que, na minha opinião, é preciosa. A gente tem a chance de fazer distribuição de renda, e distribuição de renda só vai ser possível com distribuição de energia. Vocês conhecem bem, né? Para cada unidade de energia. O professor Goldenberg tem um trabalho muito bonito, acho que da década de 90 já, em que ele mostra que uma unidade de energia fóssil que produz um emprego, essa mesma quantidade de energia, se for pela via da produção de etanol, por exemplo, gera 40 empregos. 40 empregos. Isso sim é distribuição de energia, vira distribuição de renda. Então, não existe outro caminho para a sustentabilidade. Quer dizer, sustentabilidade significa distribuir renda. Se você não tiver distribuição de renda, você não tem sustentabilidade. Por quê? Porque pessoas, infelizmente, que não têm formação, elas têm filho. Elas têm filho porque elas não têm perspectiva, não é culpa delas. Elas não têm perspectiva. Se você não tem perspectiva, você tem filho. Você não consegue organizar a sua vida. Isso está mais do que provado. Esses programas de microcrédito, né? Esse negócio todo e tal, é fundamental. Agora, o que o cara vai fazer com dinheiro? Ele tem que ter formação.
Para finalizar, como eu disse, o problema é tão complexo que, para eu entender, eu tenho que simplificar. Eu simplifico sob a forma de energia. A gente tem que saber fazer gestão de energia. E a gestão de energia se dá pela educação. Aí você diz, pô, que beleza, essa é muito teórica. Eu tenho uma proposta muito simples mesmo, e que eu não tirei de minha cabeça, eu vi. Eu recentemente comecei, me aproximei, né, de um grupo de professores fantásticos de uma escola pública aqui de Sumaré, né, próximo aqui de Campinas, que eles fizeram o seguinte: cada aluno, ao entrar lá, primeiro, a escola saiu de tempo parcial para tempo integral. Todas as nossas escolas têm que ter tempo integral. E só pode ter 30 dias de férias por ano. Então, ponto 1. Né? 3 propostas. Segundo, cada aluno, ao entrar na escola, tem um projeto de pesquisa. Tem um projeto de pesquisa. Pessoas sem projeto, não existe felicidade se não tiver projeto. E terceiro, cada aluno, ao entrar, recebe uma pequena planta. Criança. Ao sair, ele tem que plantar essa planta, já deve estar grande. Pessoal, com essas 3 medidas, eu acho que a gente mata, porque a única forma da gente ter sustentabilidade é se tiver amor pela natureza. Se você tem uma planta para cuidar, né, isso muda. Então, eu acho que era isso que eu tinha para comentar, né, nesse bate-papo aqui, e para propor objetivamente essas medidas extremamente simples, baratas, mas que eu acho que é a única forma da gente mudar o mundo e trazer ele para a sustentabilidade. É isso aí, Miguel. Legal. Obrigado, Gonçalo. Eu vou fazer um breve comentário que tenta englobar de vocês, porque os assuntos mas foram migrando e o final do nosso ficou um assunto hiper filosófico. Eu tento vender isso, a minha ideia minha ideia não, eu tento vender uma ideia que eu gosto muito, Marcelo, para o Gonçalo sempre, que é um conceito da filosofia que foi criada agora, em 99, 2000, que é esse conceito que eles chamam os 3 O. Ontologia orientada a objeto. Foi inventado por um filósofo americano que chama Graham, e ele derivou um cara que escreveu um livro maravilhoso para qualquer pessoa de sustentabilidade, meio ambiente, eu acho que é essencial, que é assim, a ecologia depois do fim do mundo. Quando os seres humanos conseguirem se matar todos, o que vai acontecer depois? Mas é um livro filosófico. E ele ele cria uma figura filosófica que eu vou discutir aí, vou tentar partir dessa figura filosófica, unir o pensamento de vocês 3, que é o que ele chama de hiperobjeto. Hiperobjeto são coisas que a percepção humana não consegue individualmente controlar, mas que alteram a nossa vida completamente e podem levar até a extinção do ser humano. E ele é o bambambam da ecologia moderna, né? O Moacir sabe. Então, ele define o hiperobjeto com algumas características, porque ele é tão difícil. Eles são 5 características rápidas. Ele é hiperobjeto, é viscoso. Onde ele toca, ele suja. Então, se ele tocou no atol lá de onde ninguém está, o hiperobjeto suja. Hiperobjeto é derretido. Ele é tão gigantesco que a gente não consegue imaginar ele. O hiperobjeto abarca todas as coisas. O hiperobjeto é não local. Ele não está acontecendo aqui no interior de Goiás, ou aqui no meu apartamento, ou lá na praia que teve a ressaca, ou na floresta do Pantanal, ou na floresta. Ele está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é faseado. Ele usa um exemplo de um filme genial no livro, que é Terra Plana, né? Quem não leu, é um livro infantil, que uma esfera entra e que está todo mundo naquele mundo é plano, e quando é plano eles não conseguem enxergar a esfera. Todo mundo enxerga um círculo. E cada pessoa que ele aparece, o círculo é de um tamanho, porque então o hiperobjeto é como se fosse uma esfera que entra num mundo que a gente não compreende, que é o plano.
que é o que o Márcio fez. E ele é formado a partir das relações de... Ele é interobjetivo. Ele é formado a partir das relações de muitas coisas. O que ele está chamando de hiperobjeto é uma defesa da nossa incapacidade de compreensão das consequências do aquecimento global. E mesmo que a gente discuta nessa palestra aqui o aquecimento global, quando a gente sair, provavelmente, não sei quem, vai ligar a sua caminhonete que usa diesel para ir buscar o pão na padaria, ou para tomar a Coca-Cola da padaria. É essa relação sobre o que eu acho que é, sobre pensamento e a minha ação. Eu vou trazer sobre a definição de hiperobjeto, que na verdade foi para onde a gente caminhou, que é a destruição do mundo a partir da nossa incapacidade de compreender a ciência para a importância, no caso do Marcelo, a educação, no caso do Moacir, para fazer, porque é essa interação entre a ciência e a educação que vai fazer, e que o Gonçalo já sabe que eu sou fã disso, e da energia. Se ninguém nunca se pensou, não existe uma definição de energia, os físicos discutem isso tem 100, 200 anos, até hoje eles não sabem claramente o que é energia. Ela é um estado não definido, mas ela está em todas as nossas relações, então eu acho que resumindo as perguntas aqui, estou tentando resumir num só tema para a gente fazer a discussão do Dilson, do Luiz, da Rita, da escola, da Regina, falar que eu assisti o documentário do David, o documentário é muito bom, tá aí nos comentários, mas para cada um de vocês, a partir dessas relações de objeto, o mundo vai acabar, a gente está, a impossibilidade do hiperobjeto, da compreensão do hiperobjeto, na transformação das ações dos indivíduos, vai criar uma possibilidade da gente ter uma natureza perfeita que vai ser sem o homem, né? Nós vamos, por um tempo, pelo menos. O que cada um nessa relação do hiperobjeto acha? Eu vou repassar e vocês falem quem conversar. E agora eu vou ficar aqui e vou parar de caminhar, Gonçalo. Moacir, o que você acha? Olha, eu acho que eu preciso estudar melhor isso que você está falando para entender melhor essa questão do hiperobjeto, para eu poder dar um palpite, você entendeu? Então, eu concordo muito com essa questão que foi colocado tanto pelo professor Gonçalo como você, que essa dificuldade que a sociedade tem de compreender a questão complexa que nós enfrentamos, né? O Morin, ele tentou avançar nesse campo da compreensão disso, né? Com a teoria da complexidade e tudo mais, mas, de fato, eu concordo de que o problema é complexo. Agora, como assim, eu sou um militante muito antigo e raiz da causa socioambiental, eu acho que a gente tem que insistir em questões que a gente pode fazer uma virada. E a gente está tentando fazer essa virada, que é exatamente através da educação, que a gente vai estar formando cada vez mais base para isso, e a gente vê que, por exemplo, a turma da Greta, a geração da Greta, eles deram uma mexida violenta no inconsciente coletivo da sociedade, com a atuação deles, e eu acho que essa geração, ela que vai estar com o bastão de resolver esse problema que a nossa geração criou, né? Porque eu, que talvez seja o mais velho aqui do grupo, foi na minha geração que essa destruição ela foi mais efetiva, né? E está sendo.
Então, eu queria fazer alguns comentários aqui, eu queria, porque a gente vai estar acabando o nosso tempo, mas para o Marcelo, eu queria dizer que nos longos 30 anos que eu vivi em Brasília, a gente dizia o seguinte, a gente dizia que a Embrapa é a NASA do Brasil. É a NASA do Brasil. Por quê? Porque a Embrapa, assim, nós temos orgulho da quantidade, da qualidade de informação que a Embrapa criou, nisso que nós estamos vendo aí, né? Que hoje nós temos de tecnologia no campo brasileiro. Eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos num projeto chamado Conservação e Manejo da Biodiversidade do Bioma Cerrado. Um projeto, o nome é comprido, ele foi longo também, e foi financiado pelo DFID. Quem coordenava o projeto era o Felipe Ribeiro, aí tinha a professora Janine, da UNB, a professora Carol Proença, que é minha amiga da Botânica, e eu representava o IBAMA nesse projeto. Então, foi um trabalho incrível, né? E, inclusive, o trabalho do meu doutorado, ele foi pensado e elaborado e produzido nesse período. Bom, sobre essa questão que o professor Gonçalo levanta, eu tinha feito um comentário sobre essa questão que o Nicolas Roegen, né, o Nicolas George Roegen levanta sobre quando ele faz a crítica, né, sobre essa questão dos limites do crescimento, os limites da economia, né, ele invoca exatamente a segunda lei da termodinâmica. Então, acho que você conhece esse livro, até o Andrei Sim, ele fez esse livro, né, que é A Natureza como Limite da Economia, a contribuição do Nicolas Georgescu Roegen, né, a essa questão, que é esse livro aqui. Acho que todos vocês conhecem, deve ter ele aí, né? E exatamente esse economista, ele fala sobre essa segunda lei da termodinâmica, né, na questão da economia. Mas, olha, eu só queria dizer uma coisa para vocês, que nesse desafio da gente avançar com relação a fazer essa virada, né, correndo contra essa questão dos negacionismos, etc., só vou citar mais, eu citei vários, nós temos vários economistas brasileiros, como o professor Dalbor, o Ricardo Abramovay, da USP, o próprio Haroldo Mota, da UNB, do IPEA, né? Que são pessoas incríveis. Na América Latina, a gente tem também o trabalho o Discurso da Natureza, que foi produzido pelo Fernando Mires, que é do Chile, mas esse livro do Tim Jackson, esse livro é imperdível. Por quê? Eu estou fazendo questão de mostrar os livros porque, como aqui é a Escola Legal que está promovendo isso, e teoricamente esse material é para alunos e para professores, esse cara é incrível, porque o livro dele é Prosperidade sem Crescimento, Vida Boa em um Planeta Finito. Esse cara é incrível, as coisas que ele escreve, porque os economistas que negam essa coisa da economia neoclássica, economia de mercado, etc. e tal, foram muito tempo, não foram levados a sério, e agora todo mundo está vendo que é uma coisa séria, que é importante, que tem que ser discutida. E esse livro dele, você vê, quem faz a apresentação do livro do Tim Jackson é o príncipe Charles, o príncipe de Gales, né? E o Obama, nosso Obama falou um monte sobre essa questão dos limites do crescimento. Então, não é mais assim,
esse mundo louco do mercado, do mercado que controla tudo, etc. e tal, isso está sendo altamente questionado. Então, a gente não tem que ter medo nem vergonha de falar sobre isso, né? E as grandes autoridades estão questionando isso, pelo menos quem tem uma certa visão maior do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que atacar essa questão da economia, né? A gente não pode ter medo, porque aí o ambientalismo ele estabeleceu, espraiou essa questão da sustentabilidade, embora seja uma coisa muito antiga, intuitiva e lógica, né? Nós conquistamos com o tempo, embora tenha surgido ali na ecologia, na biologia, etc., expandiu, nós conquistamos o pessoal da humanidade e avançamos, né, com o pessoal da tecnologia, né, hoje o professor Gonçalo falou tanto sobre essa questão, né, a energia solar é uma coisa inevitável que está acontecendo e que vai acontecer, mas, para finalizar, eu queria só dizer que os diálogos e tendências da economia sustentável, né, a economia solidária, a economia circular, são essenciais à superação da dura crise que se acentuou com a pandemia da Covid. E aí, eu comecei falando sobre a questão da educação 4.0, que é o nosso tema, né, e a sustentabilidade, como a educação como ponto de partida para chegarmos a um Brasil 4.0, em todas as suas dimensões, dimensão econômica, ecológica e tecnológica. Para mim, na verdade, o meu 4.0 é um mundo sustentável, né? É um mundo onde tudo isso, né, a educação, a tecnologia, a economia, tudo, né, ela, vamos dizer assim, leva à sustentabilidade. É isso daí. Obrigado. Marcelo? Bom, primeiro eu preciso estudar um pouco mais esse negócio desse hiperobjeto seu aí, viu, Miguel? E também não consigo alcançar ainda não. Ideia, né, Marcelo? Ainda não consigo alcançar. Se não der certo, eu vou ser vendedor, Marcelo. Mas assim, acho que por mais, né, que a gente tenha rodado aqui em vários campos filosóficos, né, acho que tem um consenso muito, muito claro, né, um consenso de que a gente tem um ambiente finito que precisa ser renovado, né, restaurado e realimentado, né, a partir aí da energia, né, dos próprios sistemas, né, o professor Gonçalo usou um exemplo lá da curva de crescimento bacteriano, né, numa placa de Petri, né, e mesmo com esse crescimento, não, você chega na fase de decaimento, você pode ter novos ciclos de crescimento, desde que você tenha a restauração daquele ambiente ali onde você está colocado, né? Então, a gente vive numa possibilidade muito grande de estar realmente restaurando toda a nossa forma de vivenciar o mundo, né? E a gente percebeu isso agora, até nessa própria pandemia, né? Como que a gente consegue viver com muito menos recursos do que a gente usava normalmente no dia a dia, né? A gente consegue se adaptar e restaurar a nossa forma de vida de uma forma a usar a energia, né, de uma forma muito, energia aqui no sentido que o professor Gonçalo colocou, né, a energia em todos os sentidos, de uma forma muito mais inteligente, né, muito mais racional, né, então, acho que é esse o momento, né, de usar aí o nosso hiperobjeto pelo lado positivo, Miguel, né, usar isso, né, uma forma onde a gente consiga tocar tudo, estar em todos os processos, porque todos os processos são conectados, de fato, a energia conecta tudo isso, né, e tá aí trazendo isso para um novo modelo de crescimento, né, um novo modelo de prosperidade, né, sem crescimento, né, como o professor Moacir colocou, né, um novo modelo de prosperidade. E aí, certamente, assim, a gente está falando de uma nova geração que vem aí, que realmente, o professor Moacir tem toda a razão, é uma geração muito diferente da nossa, né,
E a gente consegue verificar isso desde, por exemplo, eu consigo verificar isso nos meus filhos aqui, né? Eles têm realmente uma forma de enxergar o mundo muito diferente, né? E a gente precisa, então, de uma educação que seja uma educação, realmente uma educação mais ampla, né? No sentido de não ser simplesmente uma passagem de conteúdo, né? Mas que seja uma educação em termos de formação, de como lidar com toda essa complexidade que a gente tratou aqui, né? Porque boa parte da nossa educação hoje, pelo menos, né, falando aqui da nossa educação local, educação no Brasil, não está formando os jovens para vivenciar essa complexidade, né? E muitos ainda nem têm acesso, né, à educação como esse elemento, né? Então, assim, eu acho que está num bom momento da gente usar toda essa filosofia que a gente tratou aqui, toda esse hiperobjeto aí, né, que a gente está tratando para transformar realmente a possibilidade dos nossos jovens pensarem uma nova forma de se relacionar com todo o sistema, né? E, sem dúvida nenhuma, acho que o professor Gonçalo trouxe aqui uma questão, né? Se a gente não tiver inclusão econômica, ou seja, se todos não tiverem a possibilidade de fazer parte desse processo, realmente a gente não consegue dar esse salto, né? Então, acho que a educação tem um papel fundamental nesse processo. E isso aí envolve todas as atividades produtivas, né? Eu citei vários exemplos aqui da atividade produtiva que eu estou mais ligado, que é a agricultura, mas isso vale para qualquer outra atividade produtiva. Obrigado, Marcelo. Gonçalo? Bom, perfeito, Marcelo. Vou pegar aqui uns 5 minutinhos, 3 ou menos. Miguel, sobre sua observação, todas as espécies tendem à extinção. Desde que a vida começou, há 4 bilhões de anos, 99,99% das espécies sumiram, não estão mais aí. Então, o ser humano tende à extinção também, e eu acredito que muito do que a gente faz, inconscientemente, é mais ou menos seguir esse nosso destino, né? Só que o homem, ao ter um cérebro do jeito que nós temos a possibilidade de ter consciência de que nós caminhamos para a extinção e reverter o processo. Então, eu tenho a impressão que essa consciência da necessidade da sustentabilidade talvez já seja o nosso cérebro dando uma marcha ré, né, nessa tendência inexorável da extinção, que todos nós estamos submetidos, é só uma questão de tempo. Como a gente vive pouco, a maioria de nós não vai ver isso. Entretanto, o mundo não vai acabar quando o homem acabar. Isso aí está dado. Nós vamos acabar antes do mundo. E do mesmo jeito que a gente tem a possibilidade de desacelerar isso, essas forças a gente tem usado para acelerar. O homem só está aqui como homem há 150 mil anos, é muito pouco. Nós iremos demonstrar uma incapacidade extraordinária se a gente sumisse nos próximos 100, 200 ou 300 anos. Seria de uma estupidez tremenda. E essa estupidez está próxima de nós. Como? Mudanças climáticas que mudam o zoneamento ambiental. Todas as guerras são provocadas por migrações ou interesse de um povo em ocupar o espaço de outro. E é o que vai acontecer com esse rezoneamento climático. Como hoje nós temos bombas atômicas e uma série de malucos no poder, a chance da guerra não está distante. De jeito nenhum. Ninguém imagina, o homem não faria isso com ele mesmo. Faria, porque nós temos a tendência à extinção, só por objeto, talvez. Por fim, eu quero dizer que, acima de tudo, eu sou extremamente otimista. E tudo depende da educação. E eu acho que nós, com pouquíssimo esforço, como eu falei, a coisa é simples, botar todo mundo em escola integral, né? Meu Deus do céu, se a gente fizer isso, em uma geração a gente muda tudo. Em 15 anos a gente muda tudo. A Coreia fez isso. É rápido, é fácil. Agora, nós temos que ter uma determinação que temos que fazer. E eu acho que o grande desafio de hoje, pessoal, a gente antes faltava informação. A informação era uma coisa maravilhosa. Hoje tem acesso. Como é que a gente chama a atenção das pessoas para alguma coisa positiva com a concorrência tão violenta pelas coisas destrutivas, né? Então, eu acho que era essa a minha contribuição final. Uma delícia, né? Esse bate-papo aí entre amigos, que eu espero que ajude alguém, né? Mas se não ajudar, já ajudou muito, né?
informações e participar com vocês aí durante essa horinha, né? Dessa coisa tão agradável. Eu também, Gonçalo, como sempre, estar com você, conheci o Moacir hoje, mas com você, com o Marcelo, sempre é um ganho. Muito obrigado. Obrigado por hoje e obrigado por sempre. A gente sempre deve dar graças. Eu quero agradecer todo mundo. Eu quero terminar com uma proposta, porque se eu entendi a ideia do Voma, é que a Escola Legal vai explodir esse vídeo depois para as aulas, que eu acho que hoje a gente tem que estar atento com os movimentos assim, da filosofia, da metafísica complexa, a uma coisa bem prática para a ação hoje. Adotar uma perspectiva minimalista. Consumir menos, gastar menos. Quando optar por fazer opções de consumo, façam aquelas que sejam sensações. Ouçam mais música, leiam mais livros, assistam mais filmes, namorem mais, assistam mais palestras, estudem mais, porque isso consome pouco recurso energético e dá a energia da alma que todos nós precisamos. Eu acho que a grande revolução do futuro vai ser o baixo consumo e o minimalismo. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade.